Stu e Brian Griffin sempre se envolvem em muitas aventuras malucas e estranhas, e uma das coisas que eles mais gostam de fazer juntos é viajar pelo tempo. No entanto, eles não conseguem se controlar, e sempre acabam fazendo coisas que destroem ou mudam a realidade. Pensando nisso, separei algumas das vezes que Stu e Brian mudaram a realidade. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deram armas para os índios. Quando Stu e Brian fazem uma viagem ao passado, Stu tem a brilhante ideia de dar armas para os índios poderem se defender. No entanto, quando eles voltam para o seu tempo, eles descobrem que tudo estava diferente. O país agora era comandado por índios, pois os índios do passado usaram as armas que ganharam de Stu para matar todos os brancos e assim assumir o controle do país. Com isso, Stu e Brian acabam sendo perseguidos por índios, dirigindo jipes fortemente armados. Por sorte, os dois conseguem fugir, e quando decidem voltar no tempo e consertar a merda que fizeram, descobrem que a plataforma de retorno foi destruída durante a fuga. Com isso, Stu decide procurar por sua versão daquele universo e ver se ele tinha alguma máquina do tempo. Eles então encontram uma versão indígena da família Griffin, e por sorte também conseguem encontrar uma máquina do tempo. Os dois então voltam para o exato momento em que entregaram armas para os índios e conseguem pegar elas de volta. Depois disso, voltam correndo para o seu próprio tempo. Quando chegam, encontram tudo aparentemente normal, e para ter certeza que tudo estava normal, eles fazem uma rápida pesquisa na internet. Enfim, vocês sabem que gostamos de pegar coisas do seu povo, né? Então vamos tomá-las todas de volta. Estragaram o tempo. Quando Brian começa a usar a máquina do tempo de Stu para impressionar e pegar mulheres de um bar, ele, sem perceber, começou a aumentar o contador de viagens da máquina. Quando Brian finalmente percebe a existência desse contador, ele entra em pânico com a possibilidade de Stu descobrir o que ele vinha fazendo. Então, para esconder o que tinha feito, Brian decide reverter o contador para os números que estavam antes. No entanto, assim que os números do contador voltam, a máquina começa a entrar em colapso. Stu acorda e tenta consertar o problema, mas acontece uma enorme explosão que atinge os dois. Quando eles acordam, Stu descobre tudo o que Brian tinha feito, e também percebe que a explosão afetou o mundo, e agora o tempo estava andando para trás e cada vez mais rápido. Brian e Stu então começam a presenciar novamente os acontecimentos de episódios passados, só que dessa vez de trás para frente. Stu então começa a trabalhar rapidamente para tentar consertar a máquina antes que o tempo volte tanto que ele deixe de existir. No entanto, o tempo volta para o momento do nascimento de Stu e ele deixa Brian encarregado de resolver todo o problema. Desesperado sem saber o que fazer, Brian decide mudar os números do contador para frente, e com isso consegue fazer o tempo voltar ao normal. Meu Deus, está tudo indo para trás. Destruíram o país. Quando Stu decide levar Brian de volta ao passado, para ele descobrir o local onde tinha enterrado uma bola, os dois voltam para o primeiro episódio da série, e percebem que as coisas pareciam muito diferentes do que eles se lembravam, e depois de cumprirem seus objetivos, eles voltam para seu tempo. Quando eles voltam, Stu descobre que Brian contou para sua versão do passado sobre o 11 de setembro, e como resultado, o próprio Brian evitou o atentado e se tornou um herói nacional. No entanto, como Brian salvou a vida de mais de 3.000 pessoas, o mundo mudou muito, e uma grande guerra civil destruiu todo o país. Para evitar que tudo isso aconteça, os dois voltam ao passado, e avisam para suas versões sobre o que aconteceu e voltam para o seu tempo. Inicialmente tudo parece ter voltado ao normal, até que Stu descobre que Brian mudou o passado de novo e agora é o autor dos livros do Harry Potter. Com isso eles voltam novamente, mas logo são confrontados por várias versões de Brian e Stu de futuros diferentes. Todos eles começam a discutir sobre o que vai acontecer, até que o Stu principal grita com todos, e pede para eles voltarem aos seus períodos de tempo imediatamente. Depois que todas as versões vão embora, o Stu original volta para antes daquela confusão, e assim que as versões dos dois aparecem pela primeira vez, Stu dá um tiro no joelho do Brian e faz os dois voltarem pro futuro, e com isso tudo se resolve e toda aquela confusão passa a nunca ter existido. Voltem pra máquina do tempo! Quem são vocês? Não interessa, voltem pra máquina do tempo, voltem ao presente e fiquem por lá!
criou o universo. Quando Brian insulta Stewie, o garoto não consegue pensar em nenhuma resposta adequada no momento, e por isso mais tarde ele resolve voltar no tempo e dar uma resposta à altura do insulto. Depois que seu plano é bem sucedido e Stewie consegue superar Brian, ele decide continuar voltando no tempo e ficar zoando o cão o máximo possível. No entanto, depois de um tempo, Brian acaba descobrindo o que Stewie vinha fazendo, e começa a brigar com ele dentro da máquina do tempo. A briga dos dois acaba destruindo a máquina por dentro, o que provoca uma terrível explosão, que os manda para fora do contínuo espaço-tempo, para um lugar vazio e sem existência, sem passado ou futuro. Como eles estavam fora do espaço-tempo, o dispositivo de retorno de Stewie não estava funcionando. Então, para poder voltar para casa, Stewie decide explodir seu dispositivo de retorno e tentar criar um portal. E por sorte tudo acaba funcionando bem, e eles voltam em segurança para casa. Depois de voltarem, Stewie faz uma pesquisa, e descobre que a explosão que ele causou foi o Big Bang, ou seja, Stewie foi o responsável por criar o universo. Isso só foi possível porque ele estava fora do contínuo espaço-tempo. Isso não tem nexo, você nasceu no universo, como pôde criá-lo? O universo me criou, aí eu pude criá-lo, daí ele pôde me criar e assim por diante. Apagado da existência. Depois que uma brincadeira entre Peter e Chris destrói a TV da casa enquanto Stewie assistia seu programa favorito, o garoto fica incrivelmente revoltado e decide que vai sair da família Griffin. No entanto, ao invés de fugir de casa, Stewie decide voltar no tempo e impedir que Peter e Lois o concebam. O garoto então volta 3 anos no tempo e observa os eventos anteriores à sua concepção. Ele descobre que nessa época Peter e Lois estavam realmente muito apaixonados, e por isso começa a arruinar as coisas para os dois se separarem. Depois de muitas tentativas fracassadas, Stewie finalmente consegue separar Peter e Lois, e assim consegue se apagar da existência. Stewie então renasce em uma família britânica muito rica. As coisas pareciam divertidas no início, mas seus novos irmãos mais velhos o maltratavam, e eram muito mais inteligentes que sua antiga família. Percebendo a merda que fez, Stewie decide que quer voltar para sua antiga vida. Como seu novo pai era um professor na Universidade de Oxford, Stewie consegue entrar na universidade e constrói uma máquina do tempo. Ele então volta no tempo, e se impede de separar Peter e Lois, e com isso garante sua existência na família Griffin. Eu abomino essa família. Nascer nela foi obviamente algum tipo de erro cósmico. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.